E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Aldair. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre potenciação. O nosso objetivo agora será revisar radiciação. Professor, o que eu sei sobre a radiciação? Eu sei que assim como a potenciação, a radiciação também é uma operação matemática. E ela surge como operação inversa da potenciação. Operação simétrica, assim como a subtração é da adição e a divisão é da multiplicação. Ou seja, a função básica da radiciação é nos permitir identificar aquele termo que deu origem à potência, né? Aquele termo que, aplicado de acordo com aquele expoente, produziu aquela potência. De maneira bem sintetizada, a radiciação nos permite identificar a base da potência, né, da potenciação que gerou aquele valor absoluto. Beleza? Vamos lá. Então, radiciação, raiz enésima, né? Estou generalizando aqui para qualquer índice. Olha a terminologia já revisada pelo professor. Raiz enésima aritmética. Aqui é a condição geral. Ó. Se eu estou buscando a raiz enésima de A e eu identifico esta raiz enésima de A como B, eu já posso concluir que B elevado a N vai ser igual a A. E, professor, essa linguagem algébrica da matemática me deixa confuso. Então, vamos traduzir isso aqui numericamente. Ó. O que quer dizer esta propriedade geral da radiciação? Quer dizer o seguinte, ó. A raiz quarta de 16, perceba que a gente está trabalhando com raiz quarta. Eu sempre peço cuidado aos meus alunos que não fiquem presos à raiz quadrada, porque normalmente nós trabalhamos com raiz quadrada. Mas o índice de um radical vai ser qualquer número, né, natural ou real maior do que 2. Então vamos lá, maior ou igual, né? Raiz quadrada. Então nós temos aqui a raiz quarta de 16 é igual a 2. Por que a raiz quarta de 16 é igual a 2, professor? Porque 2 elevado a 4 vai dar 16. Já deu para perceber o seguinte, ó. A raiz quarta de 16 é a base da potência que tem expoente 4, ou seja, expoente igual ao índice do radical e resultado, né, potência, igual ao radicando. Olha o professor trazendo já umas nomenclaturas estranhas. Já deu para perceber que, assim como na potenciação e nas outras operações básicas da matemática, os termos, os elementos da radiciação possuem nomenclaturas específicas. Assim como lá na adição, a gente tinha a primeira parcela, a segunda parcela, soma total, subtração, minuendo, subtraindo o resto da diferença. Na multiplicação, divisão, tinha suas nomenclaturas específicas, a radiciação também tem. Então, já está claro aqui para vocês que na estrutura da radiciação, ó, esse termozinho que vai vir aqui dentro do símbolo, né, que a gente chama de radicando, será chamado de índice. Quando não aparece o número aqui no símbolo, significa dizer que nós estamos trabalhando com uma raiz quadrada. Por generalização, não somos obrigados a representar o índice 2. Né? Como é a menor raiz, né, com índice natural possível, a gente deixa sem representá-lo. Assim como lá no logaritmo, né, para quem já estudou logaritmo, sabe que no logaritmo de base 10 eu não sou obrigado a colocar a base 10, né, a representar, escrever a base 10. Então, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 64 igual a 8. Eu já sei que o índice é 2. O termo que vem aqui dentro do símbolo, ó, a gente chama de radicando. Então, nós temos aqui um radicando. E o resultado é a raiz. Como eu já citei, né, esse termo aqui, de maneira geral, a gente chama de radical. Então, nós temos aqui um radical de índice n radicando A, e a raiz desse radical é B. Aqui nós temos a estrutura geral da radiciação, né, do termo lá da radiciação. Então, já conhecemos a propriedade geral, a raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado a 4 é 16. E já dá para perceber que o objetivo da radiciação é identificar a base da potência, né, da potenciação que gerou aquele termo, que gerou aquele valor absoluto. E assim como nas outras operações, existem algumas propriedades, né, que precisam ser relembradas na resolução de alguns processos específicos. Eu preciso, por exemplo, entender
que quando eu multiplico radicais de mesmo índice, ó, radicais de mesmo índice, eu tenho aqui a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Eu posso escrever como raiz enésima de A vezes B. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, deixa eu apagar, para a gente exemplificar, já conhecemos a propriedade geral. O que aquela propriedade nos mostra? Ela nos mostra basicamente isso aqui, ó. Se estivermos desenvolvendo uma situação, a raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 3, de 4, né? Porque 3 seria exata. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4. E no processo, lá na situação específica, no problema, eu preciso escrever isso aqui como único radical. Eu preciso desenvolver esse produto. É possível, professor? Sim, sim, pois a propriedade nos diz que quando os radicais têm mesmo índice, eu posso escrever isso aqui, ó, na multiplicação como o produto, né, de um radicando, único radicando. Então vai ser o único radical com o radicando sendo representado por 5 vezes 4. Então isso aqui será a raiz cúbica de 20, né? Tem algum número que elevado a 3 vai dar 20? Um número inteiro, um número natural? Não, né? 20, a raiz cúbica de 20 não é racional. Segunda propriedade aqui, que é importante ser relembrada também, é da divisão. Percebam que eu representei aqui divisão como uma fração, pois se equivale no processo representativo. Então eu tenho aqui raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Eu posso escrever isso como raiz enésima de A sobre B. Raiz enésima de A dividido por B. Estou aplicando aqui também uma propriedadezinha distributiva dentro da radiciação. E por último, nós temos esta terceira. Existem outras, pessoal, só estou relembrando aqui as principais, ó. Raiz enésima de A elevado a M, né? O radicando aqui é E elevado a M. O que é que eu posso fazer com esse expoente do radicando? Eu posso tirá-lo aqui e colocar como expoente de uma potência de radical, né? De base correspondente ao radical raiz enésima de A. Foi o que eu fiz aqui, eu só retirei. Então, isso aqui vai ser interessante em alguns processos simplificativos, né? A gente vai simplificar uma determinada expressão e para facilitar esse processo de simplificação a gente utiliza esta técnica, utiliza na verdade esta propriedade. E por último aqui, não menos importante, creio que mais importante neste processo aqui de revisão, como objetivo aqui é revisarmos situações aplicáveis no ensino médio, né? Nós temos aqui a potência de expoente racional. O que nós sabemos sobre o número racional? Nós sabemos que o número racional é todo aquele que pode ser representado por uma fração. Daí a gente conclui que todo natural é racional, todo inteiro é racional, e toda dízima periódica e todo decimal exato. Significa dizer, dentro deste conjunto, né, de número racional, esse conjunto definitivo de número racional, que surgirão potências com expoente fracionário. E frações não aparentes, né, que são aquelas que não têm numerador múltiplo de denominador. Quando isso acontece, como é que eu vou desenvolver, professor? Eu vou usar a relação de potenciação e radiciação. Então, se eu tenho aqui uma potência de base A e expoente fracionário, ó, M sobre N, que nós temos no expoente fracionário, eu posso escrever esta potência na forma de radiciação, na forma de raiz. Então, vai ficar raiz enésima de E elevado a M. Vamos aqui com calma, só para a gente entender qual manipulação foi feita. A manipulação foi o seguinte, ó, o denominador do expoente, percebam que o expoente está escrito na forma de fração, o denominador do expoente tornou-se índice do radical. Ó, denominador tornou-se índice do radical. E o numerador do expoente, lá na fração, ele torna-se expoente do radicando. Quem é radicando mesmo, professor? Quanta palavra difícil. Radicando é o elemento, né, o termo que vem dentro do símbolo, lá do radical, do símbolo da raiz. Ó. Nós temos aqui o símbolo, tudo que tiver aqui dentro a gente chama de radicando.
índice vai ser o elementozinho que vai ficar no V aqui, indicativo, né? Ele vai indicar, na verdade, o expoente da potência que gerou aquele radicando. E quando eu tenho uma potência fracionária, uma potência com expoente fracionário, na verdade, eu posso escrevê-la na forma de raiz. Professor, mas quando isso vai me ajudar? Imagina essa situação aqui, ó, 8 elevado a 1/3. Para calcularmos 8 elevado a 1/3, usando as técnicas de potenciação, né, as específicas de potenciação, sem usarmos esta associação existente entre potência e raiz, né, potenciação e radiciação, eu não consigo manualmente. Mas quando eu uso o processo de equivalência, ó, o princípio de equivalência, 8 elevado a 1/3, eu já sei que o denominador do expoente torna-se índice. Então, eu vou ter uma raiz de índice 3, a gente chama essa raiz de raiz cúbica, né? Assim como a potência de expoente 3 é uma potência cúbica, né? Aqui nós temos uma raiz cúbica. E a base da potência ela vem aqui para o radicando, e o expoente lá, ó, o numerador do expoente torna-se expoente do radicando. Olha o que a gente fez. Denominador índice, numerador, expoente da base no radicando. 8 elevado a 1 dá o próprio 8. O nosso objetivo agora é calcular a raiz cúbica de 8. Professor, 8 tem raiz cúbica. Se você não souber que a raiz cúbica de 8 é 2, você pode usar uma técnica estudada no ensino fundamental. Você pode fatorar o número 8. E percebam que, olha um macete aqui já, sempre que você fatorar um número e a escrita fatorada desse número na forma de potência tiver expoentes múltiplos do índice lá da raiz, implicará que este radical terá raiz exata, independentemente do índice. Por exemplo, se formos fatorar o 8, ó, 2, 4, continua por 2, né? Eu estou decompondo isso aqui em fatores primos, a técnica exige que os fatores do processo de decomposição sejam primos. 2, que é múltiplo de 2, vai dar 1. Percebam que o 8 escrito na forma de potência é 2 elevado a 3, ó. O expoente aqui da forma fatorada do 8 é divisível pelo índice. Na verdade, é exatamente igual. Quando for exatamente igual, a gente já conclui que a raiz 2. A raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. Por que a raiz cúbica de 8 é igual a 2, professor? Porque 2 elevado a 3 vai dar 8. Esta técnica pode ser aplicada em qualquer tipo de radical. A gente vai relembrar agora o processo de simplificação de alguns radicais, aqueles radicais que não possuem raízes exatas, porém são simplificáveis. E alguns determinados problemas eu vou ter que simplificar. Esta técnica de fatoração será bastante útil neste processo de simplificação. Beleza? Então já sabemos que a radiciação é a operação inversa da potenciação e ela tem como objetivo fundamental, o objetivo prioritário, identificar a base da potência que gerou o radicando. Quem é o radicando, professor? Radicando é o termo, o elemento, né? Os termos que vêm dentro do símbolo aqui. Ó. Radicando desta potência é o A. Índice, quem é o índice? O índice é o termo que vem aqui no V. Ó. Ele indica, na verdade, o expoente da potência que gerou o radicando. Então, se nós temos 8 aqui, radicando, o índice é 3, o que esse 3 está indicando? Ele está indicando que ele está nos dizendo que existe um número que elevado a 3 vai dar 8. Qual foi esse número? 2. 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, a raiz cúbica de 8, raiz, ó, vem de origem, a raiz cúbica de 8 é 2. Beleza? Então, vamos lá, vou apagar aqui, a gente vai falar agora sobre simplificação de radicais e iremos resolver alguns exemplos que envolvam potenciação e radiciação. Beleza? Vamos lá, pessoal? Dando continuidade, galera. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre simplificação de radicais. A gente simplifica aqueles radicais que não possuem raízes exatas, né? Se o radical for um quadrado perfeito, cubo perfeito, se tiver uma quarta potência exata, significa dizer que eu não vou necessitar simplificá-lo. Né? Simplificar será um processo necessário quando este radical não possui raiz enésima
exata. Por exemplo, 18. 18 não é um quadrado perfeito. Por que não é um quadrado perfeito? Vou pegar aqui o meu apagador para falar um pouquinho. Por que 18 não é um quadrado perfeito? Porque se nós pegarmos os quadrados perfeitos próximos de 18, por exemplo, o 9 é quadrado perfeito porque 3 é o quadrado da 9. Percebam que aqui nós estamos trabalhando com a raiz quadrada. O 16 também, porque 4 é o quadrado da 16. O próximo quadrado perfeito será 25. Ó. 25 é quadrado perfeito porque a raiz é 5. 16 porque a raiz é 4. 9 porque a raiz é 3. Ficou claro que o 18 não é quadrado perfeito. Um número será quadrado perfeito quando possui uma raiz exata. Quando existir uma potência, né, de base qualquer que elevada a 2, produzirá aquele radicando, produzirá aquele número. 18 não é. O que é que eu posso fazer com 18? Né, caso surja com radical, né, que tem como radicando 18. Caso surja uma situação, problema, e eu necessito manipular, eu posso simplificar. E qual a melhor forma de simplificar? A melhor forma é fatorando. Eu compreendo que muitos de vocês conseguirão simplificar isso aqui de maneira direta. Por que de maneira direta, professor? Porque o 18 nada mais é que 9 vezes 2. 9 é raiz exata, é um quadrado perfeito, a raiz é 3, fica 3 raiz de 2. Quem não conseguir fazer direto, né, isso é super normal, eu estou revisando agora, eu estou no fundamental, então não consegue fazer direto, fatore. E é bom que você exercita, né, pratica a técnica de decomposição de fatores primos. Vou pegar o 18 aqui, ó, e vou decompor esse 18 em fatores primos. Eu já sei que o menor número primo, né, o menor número primo positivo é o 2, e o único número primo par, 18 dividido por 2 vai dar 9, 9 agora só é múltiplo por 3, primo, né, 3, 3, 1. Percebam que o 18 na forma de potência, né, quando fatorado, fica 2 vezes 3 elevado a 2, ó, aparece duas vezes. Já dá para encontrar a simplificação ali de maneira direta, mas vou construir aqui o passo a passo, ó. Nós temos aqui a raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado a 2. Porém, nós vimos na parte anterior que quando eu tenho aqui uma multiplicação, né, no radicando, eu posso construir isso como um produto de radicais do mesmo índice. O que o professor quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. A raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado pode ser escrito assim. Ó. Eu vou até mudar a ordem ali. Vou aplicar a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Raiz de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque está claro que o 3 elevado a 2 é um quadrado perfeito. 3 elevado a 2 dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Porém, nós aprendemos no ensino fundamental que este tipo de redução, né, de simplificação, pode ser feita direta. Posso fazer isso aqui, ó. Como aqui tem índice 2, cancelo o índice com o expoente. Sempre que eu executo esse processo, eu automaticamente calculo a raiz. Então, eu já sei que a raiz de 3 ao quadrado é 3. 2, tem raiz exata? Raiz quadrada de 2? Não. Então, permanece no radical. Concluímos que a raiz de 18, na sua forma simplificada, corresponde a 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 equivale a raiz quadrada de 18. Né? 3 raiz quadrada de 2 equivale a 3 raiz quadrada de 18. Beleza? Como eu disse na parte anterior, ó, se aqui tivesse surgido um 2 elevado a 2, significaria dizer que o número seria quadrado perfeito. Né? Se fosse aqui 2 elevado a 2, seria 36, né? 36 é quadrado perfeito. Então, quando todos os fatores tiverem expoentes, múltiplos do índice, o número é quadrado perfeito. Quando não tiver, ele não será quadrado perfeito ou não possuirá raiz exata, caso o índice do radical não seja 2. Beleza? Então, já simplificamos o primeiro. Como é que surge normalmente nos exercícios, né, nas atividades? Normalmente surge lá uma expressãozinha, ó, como essa aqui, a gente vai desenvolver agora. Raiz cúbica de 16 mais raiz cúbica de 54 menos raiz cúbica de 2. Professor, o que é que eu posso fazer aqui nesta forma? Nada. Nessa forma não podemos fazer nada, pois
só é possível adicionar ou subtrair radicais de mesmo índice e mesmo radicando. Perceba que nós temos aqui 3 radicais de mesmo índice, todos têm índice 3, ó, são raízes cúbicas, porém os radicandos são diferentes, 16, 54 e 2. Eu não faço mais nada na expressão, eu deixo dessa forma? Não. Antes de você concluir que não dá para sintetizar, para desenvolver aquela determinada expressão, você precisa verificar a possibilidade de simplificação dos radicais. O último aqui, ó, não dá para simplificar, porque nós já temos um radicando primo. O radicando aqui é o número 2, o número 2 é primo. Sempre que o radicando for 2, impossibilita a possibilidade de simplificação, desde que o índice seja diferente desse radicando. Não sendo, você verifica, ó, 16, 54. Vou tentar simplificar. Como eu simplifico? Fatorando. Então, eu vou fatorar aqui o 16. Começar pelo 16. Acredito que todo mundo está aí pensando, professor, mas 16 é 2 elevado a 4. Poderia, né? Eu vou fatorar o 16. Vou colocar aqui do lado. Fica mais visível aqui o processo. Fatorar aqui o 16. 2... 8, 2, estou dividindo, né? 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 dividido por 2, 1. Percebam, pessoal, que o que vai surgir aqui é um 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4. Olha a dica do professor. Sempre que você necessitar simplificar e, na forma fatorada, o expoente da potência não for divisível do índice, manipule. Como é que você manipula? Você representa de forma que surja pelo menos um fator com expoente divisível pelo índice do radical. Traduzindo, o professor fala umas coisas que nem ele mesmo entende. Traduzindo isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 seria 2 elevado a 4. Como o índice é 3, eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a 3 vezes 2. Eu deixo um separado. Por que eu vou deixar um separado? Porque o que tiver expoente 3 eu posso simplificar, executar esse processo aqui, essa estratégia. O que não tiver expoente 3 vai permanecer como radicando do radical. Beleza? Vou deixar ali em off e vou fazer agora o 54. 54, fatorando, né? Decompondo fatores primos, dá por 2 também, ó. 54 por 2, 27. 27 não dá por 2, mas dá por 3, porque 2 mais 7, 9, ó. Quando a soma dos algarismos de um número for divisível por 3, significa dizer que aquele número também será divisível por 3. 2 mais 7, 9. Se 9 é divisível por 3, 27 também. 27 dividido por 3 vai dar 9, que vai dar 3, 3, 3 e 1. Percebam que agora, ó, a forma fatorada já ficou tranquilo. Porque nós temos aqui um único 2, então permanece aqui. E nós temos 3 fatores 3. Como é que eu escrevo isso na forma de potência? 3 elevado a 3. Agora, ó, nós já sabemos o seguinte. 2 vezes 2 elevado a 3, ou 2 elevado a 3 vezes 2 é igual a 16. Como eu quero calcular raiz cúbica, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3. Perceba que eu já usei a propriedade aqui de separação do radicando quando ele está escrito na forma de produto, na forma de multiplicação. O espaço aqui está curto, eu já usei a propriedade. Mas, nós temos aqui agora, ó, 54. 54 eu sei que é 2 vezes 3 ao cubo. Como eu quero isso aqui na raiz cúbica, porque eu quero raiz cúbica de 54, vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo, vou colocar 3 ao cubo primeiro, a ordem que não interfere, vezes raiz cúbica de 2. E tem o último aqui, esse aqui não precisa ser fatorado, mas na expressão ele surge, menos raiz cúbica de 2. E agora é a mágica, pessoal. Destacar aqui para a gente não se perder, ó. Agora é a mágica. Por que agora é mágica? Porque eu percebo o seguinte, ó. Aqui a gente cancela, ó. Cancela significa dizer que esse 2 sai do
deixa de ser radicando, né? Eu calculei a raiz. Então, nós teremos aqui 2, deixa de preto aqui, é para diferenciar, 2 raiz cúbica de 2. Esse primeiro aqui não cancela. Por que não cancela? Porque o expoente do radicando é 1 e 1 não é divisível por 3. Não confunda divisível com divisor. 1 é divisor, porém não é divisível do 3. Não dá para dividir 1 por 3 de maneira exata. Mas, aqui a gente cancela também, ó, sobrou 3. Esse aqui não dá para cancelar, então permanece raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2. Quando chega aqui, a gente entra em desespero. Professor, cheguei aí, simplifiquei, fiz tudo bonitinho, e agora o que é que eu vou fazer para finalizar o processo? Vou apagar aqui, viu, pessoal? Ó, visualizem aí aquele print maravilhoso, que já quase não sai. Vou apagar para deixar a solução final aqui. E agora, professor, o que é que eu faço? Agora ficou mágico, ó. Nós conseguimos isso aqui. 2 raiz cúbica de 2 mais 3 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2. Gente, perceba que agora nós temos adição e subtração de radicais com o mesmo índice e mesmo radicando. Eu tenho aqui 2 raízes cúbicas de 2 mais 3 raízes cúbicas de 2. Vai dar quanto? Vai dar 5. Eu tenho aqui, ó, 2 raízes cúbicas de 2 mais 3. Quando eu junto, 5. Só posso fazer isso? Posso. Por quê, pessoal? Não se esqueçam que isto aqui, ó, este coeficiente, esses coeficientes, estão indicando a quantidade de raízes cúbicas existentes naquele termo. É tipo o 5x que a gente trabalha na álgebra, ó. 5x, o que esse 5 indica aqui? A quantidade de x existente naquele termo. A quantidade de partes literais daquele termo. Ou seja, 2 raiz cúbica de 2 mais 3 raiz cúbica de 2 dá 5 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2. Mas agora acabou, professor. Acabou? Não. Por que não? Porque nós temos 5 raízes cúbicas de 2 menos 1. Aqui nós não estamos vendo o coeficiente, né? Mas eu acredito que está visível para vocês que é 5 menos 1. Eu tenho 5 raízes cúbicas de 2, ó. 5, está exatamente certo. 5 raízes cúbicas de 2. Eu retiro 1 e fico com 4. Então a solução final será 4. E tá, saiu feito. 4 raiz cúbica de 2. Então, essa é a forma simplificada, reduzida, né? O resultado, na verdade, dessa expressão. E nós só precisamos usar a técnica de fatoração e adequarmos os termos que iriam surgindo a partir desta fatoração à condição geral operativa. Qual é a condição geral para somarmos ou subtrairmos radicais? Mesmo índice e mesmo radicando. Radicando o termo que vem dentro do símbolo, índice é o indicativo aqui do expoente que gera aquele radicando, né? Que é aplicado na potência e gera aquele radicando. Beleza? Vamos para este próximo exemplo. Não, o vídeo fica muito longo. Nesse exemplo aqui, o objetivo é simplificar a expressão. Percebam, pessoal, que nós temos aqui a expressão numérica, e na expressão numérica o que nós temos que executar primeiro são as operações que vêm dentro do parênteses. E dentro do parênteses nós temos um somatório, né, de potências. E 2 das potências têm expoentes fracionários e uma, né, expoente negativo não fracionário. Na verdade não está escrito, aqui é menos 2 sobre 1, mas aqui é um número inteiro. Os outros 2 são racionais não inteiros. Como é que eu desenvolvo isso? Eu tenho que lembrar que, quando o expoente for fracionário, eu posso escrevê-lo na forma de uma raiz. Como é que fica aqui, professor? Raiz, quem vai ser o índice? O índice vai ser sempre o denominador. Então, raiz quadrada, na raiz quadrada não precisa escrever, né, o índice 2. 4, a base da potência torna-se radicando, e o expoente... numerador do expoente torna-se expoente do radicando. É o 3 para onde vem.
4 elevado a 3 e a raiz quadrada de 4 elevado a 3. Mas, aí vai executar de novo o mesmo processo. 8 elevado a menos 2 terços. Agora nós teremos uma raiz cúbica, pois o denominador torna-se índice. E aqui nós temos 8 elevado a menos 2. Menos, ali eu já poderia desenvolver, mas eu vou repetir aqui. Menos 2 elevado a menos 2 dividido por 0,75. Eu vou fazer uma manipulação no 0,75. Como eu estou vendo todos os termos ali na forma de potência, e quando o expoente negativo provavelmente vai surgir uma fração, eu já vou manipular o 0,75. 0,75 nada mais é do que 75 centésimos, né? 75 centésimos. Eu já vou deixar em off aqui, ó, a possibilidade de simplificação de 75 centésimos. 75 centésimos, na forma de fração, é redutível, né? Ele é simplificável por 25. 75 dá para dividir por 25, 100 também. Estou agilizando aqui, senão o vídeo fica muito longo. Agora ficou moleza, ó. Raiz quadrada de 4 ao cubo. Quanto é 4 ao cubo, professor? Vou colocar aqui abaixo, ó. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então nós iremos calcular a raiz quadrada de 64. Ó, percebam que quando estava na potência com expoente fracionário, não tinha noção do valor deste termo, né? Agora ficou fácil. Quem é a raiz quadrada? Qual é a raiz quadrada de 64? 8, né? Pois 8 elevado a 2, 8 ao quadrado dá 64. Mas, aqui nós temos raiz cúbica de 8 elevado a menos 2. 8 elevado a menos 2, pessoal, vou fazer direto aqui. Não, vou organizar. Deixa o vídeo ficar longo, quem quiser assistir todo, né? 8 elevado a menos 2 nada mais é do que 1/8. Ó, potência de expoente negativo, inverte a base, troca o sinal do expoente. 1/8 elevado a 2. 1/8 elevado a 2 é 1/64. Portanto, raiz cúbica de 8 elevado a menos 2 equivale a raiz cúbica de 1 sobre 64. Tá vendo aqui? Menos, aqui eu já sei, 2 elevado a menos 2 é o inverso de 2 elevado a 2, né? Fazer direto agora, dá. 2 elevado a 2, 4. O inverso de 4, 1/4. 1/4 porque ali o positivo daria 4. Professor, mas não vai ficar positivo não? Não, porque esse sinal negativo aqui, ó, esse sinal negativo não pertence à base da potência, ele pertence à expressão. Se a base da potência fosse menos 2, né, em parênteses, o resultado ali ficaria positivo, pois aplicaríamos o jogo de sinal. Tudo isso dividido por 75 centésimos, já vou simplificar. 75 por 25 vai dar 3. 100 dividido por 25 vai dar 4. Eu nem sei se vai adiantar, mas eu estou simplificando, depois eu estou vendo só fração nos outros. Aqui, ó, raiz de 64, 8, raiz quadrada. Raiz cúbica de 1 sobre 64. Raiz cúbica de 1 dá o próprio 1. E de 64, professor, tem raiz cúbica? Se tiver dúvida, é fatório, ó. É só fatorar o 74. Quem não tiver dúvida, vai perceber o seguinte. 64 aqui surgiu de 4 elevado a 3, ó. É só observar o desenvolvimento anterior. Se 64 é 4 elevado a 3, significa dizer que a raiz cúbica de 64 será 4. Ó, a raiz é sempre a base da potência de expoente equivalente ao índice. Então, nós temos aqui mais 4, menos 1/4, ó, que coisa linda, já dá para cancelar, dividido por 3/4. E o professor ficou feliz porque nós temos uma adição de termos simétricos. 1/4 menos 1/4 produzirá o elemento neutro da adição, que é o zero. É a mesma coisa de termos mais 3 menos 3, mais 5 menos 5, mais x menos x. Vai dar zero. O que sobra, para a felicidade de todos, é 8 dividido por 3/4. Rapaz, chegar aqui e errar, falar que não sabe o que fazer, merece o quê? Merece terminar logo essa quarentena para a gente voltar para o contato social, né? Que não será normal, mas iremos voltar.
Ah, professor, como é que eu vou dividir? Se esquecer, revisa. Divisão de inteiro por fração, você tem dois caminhos aqui. Você pode manipular para construir uma multiplicação, que é repetindo o primeiro termo e trocando o sinal de divisão por vezes e invertendo a segunda. Ou a gente já faz direto. Eu tenho cuidado de fazer direto porque os alunos pensam que aqui é a aplicação da propriedade fundamental da proporção, mas não é. É uma multiplicaçãozinha cruzada que é uma consequência, um macete para a técnica de divisão de fração. Eu vou fazer isso aqui, ó. 8 vezes 4, 32. 1 vezes 3 vai dar 3. Portanto, o resultado desta expressão, né, a forma simplificada desta expressão, é a 32 terços. Beleza, pessoal? Não é difícil, né? Acredito que todo mundo aqui relembrou pelo menos as propriedades. Eu acho que a grande mágica é, no processo resolutivo, no processo de simplificação, você ter a criatividade para utilizar estes recursos, essas ferramentas, essas propriedades. Então você vai ter que ser estratégico, você vai errar em diversos momentos, mas é super normal. Você só não pode olhar e dizer, não sei, aí não vai dar certo nunca, não vai conseguir solucionar nunca. Beleza? Tchau, tchau. Então nós terminamos aqui essa sequência de revisão de potenciação e radiação. Como eu tinha dito, não sei nem se eu falei no primeiro vídeo, mas o objetivo real é trabalharmos com funções exponenciais. Mas para entendermos funções exponenciais, a gente precisa desse conhecimentozinho mínimo aqui dessas duas operações específicas. Ok? Tchau, tchau, abraço. Vou encerrar o vídeo aqui agora e assista o próximo que vai ser sobre função exponencial. Beleza? Abraço a todos, cheiro e se cuidem!